Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Preparado para mais uma aula de matemática? Então venha comigo. Hoje, em nossa aula aqui, nós vamos trabalhar com os números naturais e as operações. Para iniciar, eu trouxe a operação de adição. E nada melhor do que trabalhar com um problema. Por isso eu trouxe: o preço de uma TV é de R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode ainda ser feita financiada em 12 prestações iguais. Mas neste caso, o que aconteceria? O preço sofreria um acréscimo de R$ 675. Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Como que a gente pode resolver este problema? Eu trouxe aqui o método da decomposição. Exato, nós sabemos que para saber o valor total seria necessário eu somar o valor à vista com o acréscimo, não é mesmo? Esta soma pode ser feita pelo método da decomposição quando eu decomponho os valores que estão sendo somados, as parcelas. O 1.350, 1.000 mais 300 mais 50. O 675, 600 mais 70 mais 5. E depois eu vou fazendo esse agrupamento, essa soma, de acordo com o que me facilita, até chegar ao final a resposta que seria 2025. Certo? Um processo mais lento, inicialmente muito bom para trabalhar cálculos mentais, mas não podemos deixar de dizer que é um processo que demora mais para realizar. Aqui nós temos também o processo do algoritmo usual. Exatamente, a gente vê algumas nomenclaturas diferentes, como o processo de algoritmo formal. Vocês têm aqui as duas parcelas que serão somadas, o 1.350 e o 675. Lembrando que a questão da gente colocar ordem debaixo de ordem é super importante. Se a gente deslocar ali o 675 um pouco para a esquerda, nós teremos o resultado errado. Então, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e assim sucessivamente. Depois, basta fazer a soma que vamos encontrar o total relacionado ao problema, o que foi pedido, certo? E então, além da gente trabalhar a adição, observar que podemos usar o processo da decomposição ou o algoritmo usual, eu trouxe aqui para vocês as propriedades da adição. São elas: comutativa, associativa e elemento neutro. O que vem a ser cada uma dessas propriedades? A comutativa, comutar significa trocar de lugar. Então, em uma adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Eu posso somar A mais B ou B mais A, que eu vou encontrar o mesmo resultado. Lembrando que A e B aqui estão simbolizando quaisquer números naturais. A propriedade associativa. Em uma adição de 3 ou mais números naturais, quaisquer, podemos associar parcelas de modos diferentes. Exatamente, eu tenho aqui 3 valores, o A, B e o C. Eu posso somar A com B e depois somar com C. Também posso somar o B com C para depois somar com A, que eu vou obter o mesmo resultado. Eu tenho o elemento neutro. Em uma adição de um número natural com zero, a soma é sempre igual a esse número natural. O zero, então, é o elemento neutro da adição. 0 mais A ou A mais 0 sempre vai dar o valor A. Continuando, eu trouxe a operação de subtração e junto com ela um problema para a gente trabalhar. Uma fábrica produz 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? O que nós temos que fazer? Nós temos um total de peças produzidas, entre elas algumas com defeitos, e eu quero saber quais as que não possuem defeitos. Qual operação que eu tenho que fazer? Eu vou juntar esses valores? Eu vou tirar um valor do outro? Exatamente. Então, eu trouxe aqui para vocês
a nossa operação de subtração pelo processo também da decomposição, já que nós temos que retirar a quantidade de peças com defeito, que são 162, da quantidade total de 985, eu decompus o 985, o mesmo foi feito com 162 e depois fiz a subtração desses valores separadamente. 5 tira 2, 3, 80 tira 60, 20, 900 tira 100, 800. Depois, finalmente, somei esses valores para obter o resultado. Pelo processo do algoritmo formal, a gente faz aquele cálculo onde a gente coloca o minuendo, o subtraindo e sempre atento àquela questão. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e assim sucessivamente. Vamos depois fazer o cálculo, subtrair o 2 do 5, o 6 do 8 e assim obter o resultado final, que seria de 823. Ou seja, das peças produzidas, nós ainda temos 823 peças que foram produzidas sem defeito. Neste problema, nós utilizamos a subtração com a ideia de tirar um valor do outro. Nós temos outras questões, nós temos outros problemas que envolvem outras ideias? Temos sim. Para isso eu trouxe este outro problema. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupavam o cargo de deputado federal a mais que as mulheres? Este problema também envolve uma operação de subtração, mas com uma outra ideia. Vejam aqui que eu trouxe para vocês também o formato de operação resolução por decomposição e trouxe o algoritmo formal ou usual. Todos dois, mostram para nós o valor de 404 depois que realizamos a operação. Ou seja, haviam 404 deputados federais a mais, homens a mais em relação às mulheres. Neste problema, a gente não fez a operação com a ideia de tirar. Nós fizemos com a ideia de comparar. Quando se pede a mais, nós estamos comparando um valor com o outro. Neste caso, comparando 54 e 458. Ok? Compreenderam aí estas ideias? É super importante quando a gente lê um problema e identifica a ideia dele. Assim, ficaria muito mais fácil para você também aplicar a operação. Trouxe também um outro problema com uma outra ideia. Fique atento para você identificar essa ideia. A produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Neste mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Então, veja bem, este problema é de tirar? Este problema é de comparar? Vamos ver. Aqui eu tenho a resolução pelo algoritmo usual ou formal, onde de 5.000 eu retirei 3.925, tendo assim como resultado 1.075. Portanto, ainda faltam para esta olaria produzir 1.075 tijolos. Mas qual a ideia que este problema trouxe? Veja, ele trouxe a ideia de completar um determinado valor, porque nós tínhamos 3.925 tijolos e eu gostaria de chegar a 5.000 tijolos. Por isso, a ideia é de completar. Vamos dar sequência aqui, trabalhando a relação fundamental da subtração. A adição tem as suas propriedades. A subtração tem uma relação fundamental muito importante da gente compreender. Observem aqui,
9 menos 5 é igual a 4. O 9 é o minuendo, o 5 é o subtraindo e o 4 é a diferença, resto ou diferença. Se eu fizer a operação inversa, que seria a da adição, 5 mais 4 é igual a 9. Ou seja, qual que é a relação fundamental da subtração? É que a diferença somada com o subtraendo tem que dar o minuendo. Se a gente fizer este cálculo inverso, nós temos que ter o valor aqui que foi utilizado na subtração. Esta é a relação fundamental da subtração. Em matemática, nós dizemos que essas sentenças de 9 menos 5 é igual a 4 e 5 mais 4 é igual a 9 são equivalentes. E é utilizado este símbolo. Esta setinha voltada para as duas direções é uma setinha de equivalência. Esta relação fundamental da subtração diz então, minuendo menos o subtraendo é igual a diferença. Subtraindo mais diferença é igual a minuendo. A subtração e a adição são operações inversas, como eu já pontuei para vocês. Vamos praticar um pouco? Eu trouxe aqui este problema e que ele apresenta esta tabela. Nós não vamos utilizar a tabela toda, com 5 países mais extensos do mundo em 2016. E fez uma pergunta: qual é a diferença entre a extensão territorial da Rússia e do Brasil? Nós temos a extensão da Rússia e a extensão do Brasil. Basta então que a gente faça uma subtração. A gente pega o valor do território da Rússia e subtraímos o território do Brasil. Ok? Assim, a gente fazendo o cálculo de subtração, vamos encontrar aí o resultado que foi solicitado no problema. Aqui um segundo problema. Observe no esquema uma trilha de certo passeio ecológico. Quantos metros um turista deve caminhar da pousada até a gruta, passando pela cachoeira e pela ponte? Qual é o cálculo que nós faremos? O que precisamos fazer para descobrir o total que esse turista caminhou? Muito bem, parabéns para você aí de casa que pensou na adição. Exatamente, a gente precisa somar estes 3 valores. E aqui eu trouxe para vocês. Estes 3 valores vamos somar. Somando, nós observamos que eu coloquei os valores maiores primeiro, fui fazendo em ordem decrescente, do maior para o menor, e depois finalmente somando, tendo 1.008 metros. Exatamente 1.008 metros. Para finalizar a nossa aula, vocês sabem que eu gosto muito, trouxe aqui um desafio muito legal. Vejam bem como que ele procede. 3 números foram escritos em 3 cartões. 2 algarismos não são visíveis. Sabe-se que a soma dos 3 números é 826. Descubra os algarismos que não aparecem na figura. E aí, como faremos? Que cálculo você fará aí em casa para descobrir os números faltosos? Vamos pensar um pouco? Vejam bem, por onde começar? Começamos descobrindo os valores dos cartões? Não, não, não. Vamos então iniciar aqui o processo. Devemos começar pela ordem da unidade. Isso mesmo. Vamos somar 3 com 7, 10. 10 com 6, 16. Ficou o 6 e subiu o 1, certo? Agora vamos somar 1 mais 4, 5. 5 com 2, 7. Mas com qual valor eu somo 7 e que fica o 2? Eu somo 7 com 3, dá 10, termina em 0. Eu somo 7 com 4, dá 11, termina em 1. Eu somo 7 com quem? Com 5, muito bem, você aí de casa que respondeu 5. Porque 7 mais 5 dá 12. Fica então o 2 e sobe o 1. E vamos finalizar descobrindo aqui o valor do quadradinho verde, que ficou bem fácil.
1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 para chegar no 8, estão faltando qual? Qual o valor que está faltando? Estão faltando 4, certo? Assim, descobrimos os algarismos faltosos deste numeral e concluímos o desafio. Ok? Foi muito bom estar com você, espero que você tenha gostado e aprendido. Continue estudando com a sua professora e com seus colegas. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço!